E agora, uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Meu amigo, minha amiga, se tem algo que traz temor ao coração do verdadeiro cristão, é o dia de tomar a Santa Ceia do Senhor. Agora à noite, nesse domingo, hoje que são dia 5 de novembro de 2023, nós tomamos a Santa Ceia do Senhor. Agora há pouco, na igreja. E eu estava pensando assim, estava lembrando, observando isso, que é algo que traz muito temor aos verdadeiros cristãos. Porque o Senhor Jesus, ele mandou fazer isso em memória dele. E quando nós lemos aqui o trecho de 1 Coríntios, capítulo 11 em diante, nós vemos que só escutar estas palavras faz com que o nosso coração se encha de temor a Deus. Se nós realmente somos cristãos de verdade, o nosso coração se enche de temor a Deus. Aí Paulo, escrevendo pelo Espírito Santo, ele diz, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Veja que é uma ordem. O verdadeiro cristão, ele toma a Santa Ceia, porque Jesus mandou, então ele obedece. Por isso que hoje nós fizemos a Santa Ceia, porque Jesus mandou fazer isso em memória dele. Então, no momento da Santa Ceia, tendo nós ali o pão e o suco da uva, nós apresentamos a Deus, recebemos com graças o pão e nós lemos esses 2 versículos aqui. Depois de ter distribuído o pão e depois de ler esses 2 versos, 23 e 24 de 1 Coríntios 11, então nós comemos do pão em memória do Senhor. Depois nós tomamos o suco da uva, o cálice, damos graças a Deus e lemos o que vem a seguir, para que possamos tomar então do cálice, que representa o sangue de Jesus. O versículo 25 diz, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Nesse domingo, hoje, dia 5 de novembro, nós anunciamos a morte do Senhor. E vamos fazer isso mais vezes. Domingo que vem, nós vamos fazer um batismo, vamos batizar alguns irmãos. Domingo que vem, na parte da tarde. E no próximo mês, nós teremos outra Santa Ceia. E vamos continuar sempre fazendo a Santa Ceia, porque Jesus nos mandou fazer isso em memória dele. E fazendo assim, nós vamos estar anunciando a morte dele até que ele venha. Agora o versículo 27 é o que nós lemos primeiramente, antes de tudo, para os irmãos, antes da Santa Ceia. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Ou seja,
Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é o pastor que vai examinar as pessoas e dizer quem pode e quem não pode tomar a Santa Ceia. Nós só recomendamos que quem não é batizado nas águas, não se batizou, que não tome a Santa Ceia. Mas se a pessoa é batizada, então ela deve examinar a si mesma e assim comer do pão e beber do cálice. Agora, sabendo que quem come e bebe indignamente do pão e do cálice do Senhor está sendo culpado do corpo e do sangue do Senhor. Está bebendo e comendo da Santa Ceia para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E a consequência vai ser que a pessoa pode ficar doente, pode ficar fraca e pode até morrer antes da hora. Essa é que é a realidade. Por isso que a Santa Ceia nos traz um grande temor no coração. Agora, se nós lermos o contexto aqui, desde o versículo 17, nós vamos ver que tomar a Santa Ceia indignamente é nós não discernirmos o corpo de Cristo. Nós tomarmos a Santa Ceia como o povo de Corinto. Havia dissensões, havia heresias no meio deles, brigas ali no meio. Então eles não estavam discernindo o corpo de Cristo. Então nós temos que tirar isso do meio de nós, as brigas, as heresias, para que nós possamos estar sempre tomando a Santa Ceia do Senhor dignamente. E convém muito, antes da Santa Ceia, pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados. Refazermos os nossos compromissos com o Senhor, relembrarmos, a nossa vontade de agradar a Deus, de buscar sempre a santificação, de nos purificar para Deus, de nos consagrarmos a nossa vida para Deus, porque se nós realmente fomos salvos, então a nossa vida, ela muda. Hoje nós distribuímos na igreja um folheto menonita chamado A Cruz de Cristo divide entre a vida antiga de escravidão no pecado e a vida nova de gloriosa liberdade. Nós distribuímos esse folheto que veio lá de Goiás, de Rio Verde, e um folheto muito bonito, muito bacana, contendo a palavra de Deus. E os irmãos que estiveram aqui levaram para casa um folheto desse, falando a respeito do Evangelho, a respeito da cruz de Cristo, que divide entre o antes e o depois na vida do cristão. Antes a vida antiga era de escravidão no pecado, agora a vida nova é de gloriosa liberdade. E o cristão está no caminho para o céu e é salvo. Antes estava no caminho para o inferno e era perdido. Que Deus abençoe, meu amigo, minha amiga, que essa palavra possa de alguma forma ter te abençoado e esclarecido alguma coisa a respeito da Santa Ceia. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã.